Bem-vindos a mais um 10 Minutos com, desta vez com Carlos Daniel, jornalista e pivô na RTP, tendo também passado por locais como TSF, Comercial e SIC. Está agora connosco para partilhar um bocado da sua experiência. Boa tarde. Obrigado. Acabou agora de apresentar o Jornal da Tarde, como se sente agora no papel de entrevistado? É mais tranquilo, apesar de tudo, é mais tranquilo. É evidente que quando se faz um trabalho há muitos anos, como é o meu caso no jornal, já não sofremos daquele nervosismo, mas depende sempre muito dos dias. Há dias em que os assuntos exigem mais de nós. E hoje, por acaso, até foi um dia especial, com a morte do Bau e com muitos diretos de mau tempo. Acabou por ser um jornal mais trabalhoso, mas também dá mais gozo. Os melhores são esses. Aqueles em que quando se vai para o ar já está tudo feito e nada acontece, às vezes já são um bocadinho difíceis de gerir, porque acaba por... porque não pedem muito mais. O trabalho quase está feito quando se vai para o ar. Como foi o início da sua carreira? Como é que se integrou neste meio, que é o jornalismo? Eu acho que verdadeiramente sempre quis isto. Depois fui descobrindo. O início verdadeiro foi com a explosão das rádios piratas. Em 86 eu era um miúdo com 16 anos, mas como entrava nos grupos de teatro, nas festas da escola, aquelas coisas, acabei por ser chamado, entre aspas, alguém se lembrou de dizer: tu és capaz de ter jeito, vem lá à rádio e tal. E toda uma geração na minha terra acabou a brincar à rádio, e aquilo que foi uma brincadeira durante 2 anos, de repente abriu-se ali uma oportunidade profissional, com que eu não sonhava, sobretudo, tão cedo. Mas aí, na rádio local, percebi o gozo tremendo que aquilo dava e que dificilmente a minha vida ia passar por algo muito diferente daquilo. Pelo menos, se a minha carreira de futebolista não viesse a dar o que já se previa que não desse naquela altura. Pronto, como mencionou, esteve em rádio, mas agora passou para a televisão. Como é que foi essa transição? Eu fui acumulando muito tempo. Eu vim para a rádio comercial em 89, já foi no século passado. Depois passei pela Antena 1, pela TSF, e enquanto estava na Antena 1 comecei a colaborar com a RTP, em 91 logo. E estive na rádio e na televisão em simultâneo até 97. E só quando a RTP quase exigiu, embora me tenha pago para isso também, mas pronto, que eu ficasse exclusivo, é que eu passei a estar só na televisão. E claro, hoje sou muito mais alguém da televisão, isso é evidente. E essa transição, como é que foi para si? Foi relativamente pacífica, porque eu fazia sobretudo desporto na rádio e fui fazer desporto para a televisão numa primeira fase. E, portanto, aquilo foi, no fundo, pôr imagens nos meus textos, não é? E aprender nessa altura que a gramática da imagem era uma coisa algo diferente das outras. E fiz um pouco a minha aprendizagem com algumas pessoas que trabalhavam na RTP, que me foram ajudando, que me foram permitindo corrigir alguns dos erros mais habituais que eu fazia. E depois, muito de repente, as coisas foram acontecendo. Passado um ano e qualquer coisa, convidaram para apresentar o programa da manhã, que era um programa na altura de uma vertente informativa grande, e ao fim de meio ano do programa da manhã surgiu uma oportunidade no Jornal da Tarde. Foi o tempo que apareceram as televisões privadas, e em poucos anos vários apresentadores do Jornal da Tarde saíram. José Alberto Carvalho, José Carlos Castro, Eduardo Amaio, eu, o Juca Magalhães. Quer dizer, imensa gente que num espaço de 5, 6 anos saiu do Porto para Lisboa ou para outros canais. E, portanto, numa dessas vagas, eu apareci ainda com 24 anos, o que era, porventura, demasiado cedo, mas consegui não me queimar, já não foi mal. Sendo pivô e comentador já há alguns anos, não sente saudades de pôr as mãos na massa, ir para o terreno, fazer Sim, peças muitas. jornalísticas? Eu de vez em quando consigo. As coisas mais parecidas com isso que fiz ultimamente foram... Eu fiz a campanha eleitoral de 2011, uma semana com o PSD e outra com o PS, não propriamente a fazer reportagem, mas a entrevistar os líderes todos os dias, no telejornal. E isso foi muito engraçado, porque, embora não seja a reportagem de construção da peça, foi reportagem no terreno, e foi voltar a isso, e tenho muita pena que não tenha podido voltar a acontecer. Esteve quase para acontecer agora em 2015, mas depois, por razões até de logística da RTP, isso não avançou, mas gostava, foi uma pena que não tivesse acontecido. E depois tive no ano passado a oportunidade de fazer reportagem Tucur em Cuba. Foi uma oportunidade que surgiu, me perguntaram-me se eu queria, sim senhor,
E foi extraordinário, porque eu há pouco dizia, numa conversa informal convosco, que aquilo foi como devolver o Lego ao miúdo. Eu, de repente, voltei a ir àquilo que é a essência do jornalismo, que é deitar a dizer assim, eu amanhã quero contar esta história, que imagens é que eu preciso? Eu quero que este tipo me fale disto, mas se ele me falar disto, eu vou precisar de ir buscar aquilo. E de repente eu senti-me a construir realidade, e verdadeiramente o jornalismo é isto, construir não no sentido de falsear, mas no sentido de replicar, de reproduzir o mais fielmente possível. E tive, posso dizer isto, um orgulho maior naquelas 7, 8 peças que fiz em Cuba, porque aquilo era ao ritmo de um por dia, mais uns diretos, aquilo deu trabalho. Se calhar um orgulho maior do que tive em muitos trabalhos de apresentação que fiz nos últimos anos, porque de facto, quando o desafio é diferente e nós somos obrigados a dar qualquer coisa, o retorno é mais satisfatório. Dessa forma sentiu-se muito mais ativo, se calhar, neste exemplo da experiência de Cuba. Mais jornalista, plenamente. Eu não sou nada daqueles que acham que ou só se é jornalista quando se é repórter. Eu acho que se pode fazer ótimo jornalismo em estúdio, tento fazer isso naquilo que é o meu trabalho, seja de apresentador, de moderador de debates, de comentador, das várias coisas que eu faço, mas é evidente que a reportagem, o ir e contar, o viver para contar, é que é a essência do jornalismo. E quando tu sentes, ao fim de uns anos, que não só tens essa possibilidade, mas como até aquilo não correu mal, e pessoas que fazem mais vezes até dizem, pá, eu até achei que já não sabias fazer isto, não é? Já não sabias andar de bicicleta, deu um gozo tremendo. O ver, tu construís a história e teres o teu produto no fim, aquela é a tua história. Aquilo não é algo que alguém te sugeriu para contares e que tu moldaste, que é o meu trabalho a maior parte das vezes. Aquela é a tua, construída da A a Z, com as imagens que tu concebeste, juntamente com o repórter de imagem, preparaste, com as perguntas, as respostas que tu querias obter, a conjugação, foi um gozo incrível. É um certo orgulho interior, de certa forma. Sim, quase infantil, é um bocadinho imberbe, mas de facto do retorno há alguma coisa que se gosta de fazer, mas que por regra não se consegue, porque se tem outras coisas. Há bocado mencionou que hoje foi um dia mais difícil, com aquela situação do Bowie. Quais são as estratégias que utiliza quando há algum desses imprevistos? Quer dizer, mais difícil, deu mais trabalho, não é mais difícil, no sentido de deu mais trabalho e pede mais criatividade, pede que façamos um pouco diferente. Quer dizer, não pode acontecer a morte do Bowie e nós olharmos para aquilo como uma coisa comum. Não volta a morrer. Ele é talvez o maior símbolo da música e da cultura popular do final do século passado, início deste, mas marcando muito as décadas 70, 80, 90. É uma referência para muitos dos que fizeram ao mesmo tempo e os que vieram a fazer depois, não só no mundo, em Portugal também. Depois tinha lá o Reininho. O Reininho é um pouco, eu não digo que ele é o decalque do Bowie, mas ele é alguém para quem o Bowie foi sempre uma referência. E de repente o Reininho ia a estúdio. E para nós preparar uma entrevista para um apresentador é outro momento que nos puxa. E depois tínhamos uma série de diretos relacionados com o mau tempo, já não tinha nada a ver com isto. Isto do Bowie tinha abertura e fecho, que são coisas que eu ainda há pouco falava com os vossos colegas e que acho que são muito importantes. Como é que se começa e como é que se acaba? Um jornal como este, em que se vai começar e acabar a falar do David Bowie, tinha que começar bem e acabar bem. Podem ir ver depois a gravação automática e se gostarem, mandem-me um e-mail a dizer, Carlos, estamos bem, e eu fico feliz. E depois ia dizer, depois tem diretos, por exemplo, no mau tempo eram uns 5 diretos. O direto também é um momento que obriga tecnicamente a uma tentativa, pelo menos, de não fazer a banalidade. Em tal sítio está o repórter não sei o quê. E então, o que é que aconteceu? Eu não gosto destas coisas assim. Eu gosto que as pessoas vejam o jornal e digam, há ali qualquer coisa que este tipo consegue encadear, fazer-me entrar, ir à procura de verdadeiramente o que mais me interessa em cada notícia. E, portanto, hoje deu algum gozo dentro desta máquina, desta linha de montagem, que é fazer um jornal todos os dias, como quem mete uma rolha numa garrafa, não é? Depois de tantos anos de experiência, ainda sente alguma dificuldade como jornalista? Sei lá, quando existe alguma situação em que tem que improvisar ou outras situações que podem ser complicadas na carreira? Sim, sempre dificuldades, sim. Acontecem sempre coisas inesperadas, das coisas mais... No outro dia ia fazer o debate a seguir, ao frente a frente, entre Passos Coelho e António Costa. Estive a ver o programa no estúdio, com alguns jornalistas comentadores e com 2 políticos, que era o Augusto Santos Silva, agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, e o Nuno Moraes Charmente. E quando acaba o debate, ia haver um pequeno intervalo de 3, 4 minutos e nós começávamos a seguir para analisar o frente a frente. Faltavam 3 minutos, eu ia beber água e o copo de água saiu-me da mão, espatifou-se, era água por todo lado, molhou-me os apontamentos todos. Não é? Os convidados riam-se, com pena de mim, não é? Porque a única sorte foi que não molhou a roupa, só molhou a mesa e os papéis, por se tinha molhado a roupa, eu não sei como é que se resolvia. E eu mantive, claro, alguma calma. Se
fosse um novato, se calhar não mantinha, fiquei ali impávido e sereno, tanto quanto era possível, por dentro a ferver um bocadinho, porque a água não me caiu, não é só que eu na mesa. Mas podem acontecer estas coisas, não há como fazer, não há senão como manter a calma, tentar perceber o que é o essencial e o acessório, dispensar o acessório, focar no essencial. O essencial era ali, começar bem o programa, tranquilo, em casa ninguém viu, e se tivesse visto, depois assumia-se, houve aqui um pequeno deslize no estudo, está resolvido, vamos em frente com o que mais interessa. Não é? Agora, para terminar, quais são os conselhos que dá aos futuros jornalistas? Os brasileiros dizem que se o conselho fosse bom a gente não dava, vendia, não é? Eu dou sempre, há sempre 3 ou 4 coisas que eu acho que são muito importantes. Preparação. Um candidato a jornalista tem que ser melhor a fazer jornalismo do que um tipo que estudou outra matéria qualquer. E, portanto, designadamente ao nível da cultura geral, do conhecimento do mundo, conhecimento atual e recente do mundo, tem que ser uma vantagem. Essas pessoas têm que saber mais facilmente o que aconteceu numa instituição internacional, o que acontece em determinado país, em África ou no mundo árabe, do que uma pessoa que estudou geografia. Depois, uma preparação técnica, que é uma preparação permanente. Começa na escola, vai acabar no local de trabalho, ao lado de outros jornalistas, alguns mais experientes e que nos vão ajudar. E depois um investimento grande nas matérias que são da nossa preferência. Aquilo que nos dá gozo é aquilo que nós fazemos melhor. Eu acho que são 3 bases que, acrescentadas de uma pontinha de sorte, podem valer uma carreira. Foi um gosto. Muito obrigado. Convidem-me sempre. Tínhamos outra pergunta, só, última. Como é que vê o futuro do jornalismo? Essa é mais difícil. O jornalismo vive hoje isso dava quase uma tese de doutoramento agora. Eu acho que nós hoje temos esta encruzilhada de haver algumas pessoas que investem no jornalismo e em jornalistas e que depois muita gente está a aproveitar do trabalho do jornalista para redes de distribuição maciça acabarem por, e não paga, não é? Haver muita gente que está a lucrar com o trabalho jornalístico através das redes de distribuição, sobretudo a partir da internet, mas também com a lógica agora das aplicações, em que nós de repente vemos trabalho que foi pago por uma entidade a ser aproveitado, sugado por outras entidades mais poderosas, à escala global, e de repente ninguém quer pagar ao jornalista e toda a gente quer viver desse trabalho. Vai ser preciso encontrar aqui um momento em que quem distribui e quem beneficia do trabalho jornalístico tem que o pagar na origem. Porque se isto não acontecer, não digo que é o fim do jornalismo, mas tal como conhecemos, provavelmente é. E termina assim o programa 10 Minutos com, sendo assim o último. Tivemos neste programa presenças como Bárbara Baldeia e Aurélio Cunha, e agora Carlos Daniel. Obrigado pela sua presença. Muito gosto, muito obrigado.